Fala aí, gente, que é o Jorge, canal Livro Secreto. Estamos aqui para mais um videozinho da série de subgêneros de sci-fi. Dessa vez falando sobre o biopunk. O biopunk, como o próprio nome diz, é uma vertente surgida também influenciada pelo cyberpunk. Ou seja, em comum eles têm um mundo distópico, ou um governo completamente totalitário, ou megacorporações tomando conta da sociedade, com um controle social rígido, população vivendo em condições subhumanas, aquela diferença enorme entre a classe mais alta e a classe mais baixa, tá? Praticamente tendo pouca classe intermediária entre esses dois extremos, tá? Uma classe alta muito abastada, com acesso a tecnologias quase divinas, e a classe inferior, os pobres, vivendo numa vida só pela sobrevivência em condições subhumanas, tá? O que diferencia, então, essa vertente das outras que tem o punk no nome? Nessa aqui, ao invés de utilizar a tecnologia da informação como é comum no cyberpunk, se usa a biotecnologia, tá? Baseada na biologia sintética, na engenharia genética, em avanços de medicina, coisas ligadas ao corpo e à natureza, e não à tecnologia artificial, digamos assim, ou seja, tecnologia de computadores e de máquinas, tá? Então, esse controle social é feito através do controle desse tipo de acesso, né, à biotecnologia, tá? Como no cyberpunk você tem cyberimplantes para aumentar as capacidades, no biopunk você tem bioimplantes, né? Ou alterações diretas por engenharia genética, inclusive atuando direto no seu cromossomo. E aí você tem criação de vida artificial no sentido natural, não no sentido tecnológico, no sentido de máquina, né? Você tem clones, você tem organismos geneticamente alterados ou organismos criados em úteros artificiais, e é esse tipo de tecnologia que vai nortear esse tipo de história, tá? E aí você tem aqueles elementos em comum, ou seja, um herói relutante, que ele vai ter que tomar uma atitude mais por imposição do meio, imposição de algum fato acontecido, do que uma opção dele. Isso tem mudado um pouco até no cyberpunk, porque já mesclou muita coisa, mas ainda é uma base que você tem. E você tem aquelas características de a pessoa ser rebelde, a pessoa lutar contra o sistema, a pessoa ser um outcast, né, um outsider, e o mocinho normalmente não se dá bem no final, né? Isso vem muito baseado nas histórias do gênero noir, onde normalmente tinha um detetive que conseguia desvendar tudo, mas não ficava com a mocinha, não era acreditado na resolução do crime, essas coisas assim. Ele nunca se dava bem no final e acabava mais ou menos no mesmo ponto de partida. O ponto de chegada e o ponto de partida não tinha muita diferença. Todos esses subgêneros que tem o punk, que o punk justamente significa a revolta, a luta contra o sistema, uma resistência ao status quo estabelecido, eles têm mais ou menos essa característica, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês de literatura característica desse subgênero? A gente tem uma aqui no Brasil que está sendo bem falada, que é O Último Ruivo, do Clayton de Lavie, tá? Tem lá de graça no Kindle Unlimited, para quem tem a Amazon e assina, mas também lá na Amazon tem o e-book bem baratinho, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Você tem uma série de livros bem conhecidas do Richard K. Morgan, que deu origem à série de televisão, que é o Carbono Alterado, né? E que é bem legal, bem interessante, eu gosto bastante. Você tem uma da Nnedi Okorafor, que é uma autora,
tá? Chamada Noor, N-O-O-R, que é sobre uma mulher criada artificialmente, não é uma máquina, ela é orgânica, mas ela foi criada artificialmente e tem que lidar com essa questão dentro da sociedade. E eu posso dar para vocês aqui uma que talvez não seja exatamente encaixada dentro do biopunk, mas usa bastante essa questão da biotecnologia, dos avanços genéticos, e essas tecnologias médicas e tudo, que é a Guerra do Velho do John Scalzi, onde os velhos trocam de corpo para lutarem em corpos alterados para funcionarem bem em outros planetas, essas coisas, tá? Não tem algumas características que tem no biopunk, como essa divisão de classes com alguém muito acima, outro muito abaixo, mas tem várias características, inclusive os governos mais totalitários e tudo, a exploração da sociedade, essas coisas, é bem interessante, pode ser encaixado também, tá? Não tem muito o que falar desses subgêneros que tem o punk, porque as características gerais vêm todas mais ou menos do cyberpunk, elas são em comum, né? Então não preciso me estender muito, porque eu já falei bastante nos outros também. Então a diferença principal é o uso da biologia, tá? Principalmente da engenharia genética, até para fazer implantes, são bioimplantes no corpo, não são cyberimplantes ou implantes biônicos, são biológicos, tá? Essa é a principal diferença e a tecnologia biológica que dita os rumos da sociedade e não a da informação, tá? Então, se você acompanhou até aqui, deixa aí aquele seu joinha que ajuda bastante aqui o canal. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Deixa aí nos comentários se você gosta desse tipo de literatura, desse tipo de sci-fi, se você já leu alguma coisa, se você já assistiu alguma coisa do gênero. Vamos trocar uma ideia aí que é sempre interessante. Não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, tá? Continua assistindo a série, que ainda faltam alguns subgêneros para a gente debater aqui um pouquinho, dar uma breve explanação para vocês. De resto, fica todo mundo bem aí e até o próximo vídeo.